Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, nós vamos dar abertura ao último trimestre do ano. Tá acabando o ano, meus amigos. O quarto trimestre que nós vamos iniciar com uma lição nova, né? Com lições novas, né? Ele vai falar sobre até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. É uma revista, a revista nova da CPAD, bem bonita, bacana pra caramba, muito bem trabalhada. E é uma revista, é uma lição, é um trimestre, né, que vai trazer para nós, vai chamar a nossa atenção sobre a importância e a obrigação que todo cristão tem de pregar o evangelho, de falar de Jesus Cristo. Porque eu falei que pregar o evangelho, tem gente que às vezes mistura essas coisas, né, e começa a achar que não, como eu não sou pregador, então não vou falar nada, eu não vou evangelizar, eu não sei. Sabe essa coisa da gente dar muitas desculpas? Então é isso. Você é muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Durante todo esse trimestre nós vamos estudar lições, todas elas focadas em despertar o povo de Deus a respeito da importância de falar sobre o Evangelho. Independente de você dizer para mim que, eu sei ou eu não sei, Jesus entrou na sua vida, você reconheceu Ele como seu único e suficiente Salvador, esse tem que ser o seu primeiro testemunho de convicção. De quê? De que você crê num Cristo que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E você precisa contar, nós precisamos contar o que o Senhor fez nas nossas vidas. Independente de eu entender muito da Bíblia. Vamos começar já assim, né? Então, a lição de número 1 diz o seguinte: a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. O texto áureo está dizendo: e disse-lhes, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. A verdade prática diz assim, a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Pura e simplesmente isso daqui está dizendo para nós que a ordem imperativa, ele está realmente ordenando do modo imperativo, é que vocês devem fazer isso. E pronto. E é uma coisa que, assim, é uma pregação universal. É uma pregação que, desde o início, nós vamos ver no decorrer da lição, que a intenção do próprio Deus, desde lá do Antigo Testamento e chegando ao Novo Testamento com o ministério de Cristo e depois com os apóstolos, os discípulos, a intenção era sempre que o evangelho fosse expandido, que a mensagem fosse levada ao maior número de pessoas. Esse sempre foi um dos principais enfoques da pregação do evangelho de Jesus. Então, não é essa coisa de achar que só tem que ser num lugar ou só tem que ser no outro. Não, a pregação é para todos, para alcançar a todos. Então, o id é imperativo. Ide, vocês devem ir. Não é essa coisa de que, será que eu devo ir? Não, não é será não. Não é dúvida, é imperativo. Você tem que ir, pronto, acabou, é a sua obrigação. Então, para abrir aqui, né, é a nossa obrigação. A grande comissão, nós vamos ver o que significa essa grande comissão. Nessa primeira parte, nós vamos falar sobre ela, entender um pouquinho, né, sobre isso, acompanhando aqui o que o comentarista ele diz, o pastor Wagner Gabi, nós vamos entender um pouquinho. Então a introdução diz o seguinte: neste trimestre estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo de nosso Senhor Jesus. E diz ainda, veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente. Olha o que está dizendo aqui. Conta comigo, conta com você
independente de você falar assim, eu não sei, para de dar desculpa. O Senhor Jesus conta nesse projeto aqui de missões, de levar a palavra de Deus a todas as pessoas, ele conta comigo e conta com você. Cada crente para dizer sim à obra que ele iniciou por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Então, essa é a nossa introdução, é o que eu falei, a gente vai estudar todo esse trimestre falando sobre essa questão de missões. Então vamos lá para o ponto 1, que é o que é a grande comissão. É o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o evangelho a todas as nações. E esse mandamento, o comentarista coloca aqui, teve início no Antigo Testamento e depois foi fundamentado, confirmado no Novo Testamento. A grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem, tá? Uma ordem de Jesus dada aos seus discípulos. Está muito claro isso. A respeito dela, tem um comentário aqui que ele colocou de um evangelista chamado James Hudson Taylor. Ele diz assim, que era um missionário inglês na China por 51 anos. Ele disse: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Mais uma vez, o comentário da lição traz ao nosso entendimento que a grande comissão, fazer parte desse projeto de evangelização, não é uma opção, é uma ordenança. Pronto. Então, se nós não evangelizamos, se é uma ordem do Senhor e nós não evangelizamos, nós estamos desobedecendo a ordem. Já parou para pensar nisso? Como que é sério isso? O ponto 2 diz assim, a questão cultural. Aqui ele vai falar um pouco sobre a questão das diferenças culturais. Diz assim, o ide de Jesus significa também atravessar fronteiras. Logo, não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar e nem impingir-lhe a nossa cultura no caso. Impingir é impor, né? Determinar, obrigar a pessoa a receber a respeito da nossa cultura. A cultura nossa, que é a cultura do reino, que é a cultura que ela é provada pelas Escrituras. A cultura do povo de Deus é a cultura que é provada nas Escrituras. Portanto, estejamos prontos a pregar o Evangelho além de nossas fronteiras e a gente deve se preparar para esse desafio. O ponto 3, ele diz aqui, a ordem de fazer discípulos em todas as nações. Então, mais uma vez, como ele está falando sobre uma questão etnocêntrica, uma universalidade, algo... Quando a gente lembra, parece que sempre que a gente fala de missões, todo mundo pensa assim, que missões é só missão transcultural, que é você sair da sua cultura normal e ir para um outro povo, ir para um lugar distante, para essa... Sabe? A gente sempre tem essa impressão. Mas o que eu tenho entendido nessa lição aqui, e foi me despertado, é o seguinte, que a missão faz parte da nossa missão falar também, ou principalmente, para as pessoas que estão mais próximas a nós. Porque fica todo mundo falando missões, 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 aí tem o culto de missões, que não sei o que, na igreja, não sei o que lá, fala de missões, essa coisa toda, mas não faz a parte, que eu poderia dizer assim, entre aspas, a mais simples, que seria fazer a evangelização, assumir a nossa missão de evangelização para quem está próximo, ou seja, a igreja local. E aí nós vamos, claro, durante todas essas lições, nós vamos aprender que existem igrejas que elas estão completamente paradas em relação à evangelização, a pregar o evangelho. Tem gente que só quer pregar se for lá no púlpito da igreja. Tem gente que é isso e pronto, acabou. E ele acha que ele está pregando o evangelho, ele está fazendo a missão dele. O chamado. Eu não tenho chamado para a evangelização. Vamos abrir um parênteses aqui. Olha, existem chamados específicos de Deus para cada crente.
Existem sim, chamados específicos. E Paulo, ele explicou isso, quando falou que tem alguns para apóstolos, pastores, ensinadores, educadores, profetas, enfim, bispos, aí, pastores, presbíteros, diáconos, chamou todo mundo, né, de uma forma ali específica, cada um no seu papel ministerial, ou no seu papel de acolhimento. Cada um tem uma, né, uma habilidade, vou dizer assim, que Deus dotou aquela pessoa. Porém, o chamado para missões e evangelização é para todos. Então, paremos de dar desculpas e achar que esse chamado é só para os obreiros da igreja, só para os líderes da igreja. Não, é para todos. É claro que a gente precisa aprender, né? Precisa aprender como fazer isso. Porque senão ele vai dizer aqui, ó, que a gente vai estar fazendo discípulo, mas a gente vai estar querendo muitas das vezes estar impondo a nossa cultura. E não é bem assim que as coisas andam. A ordem de fazer discípulos em todas as nações diz: a palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere a grupos étnicos, e não primariamente ao país. Aí um comentário interessante: um país é uma nação politicamente definida. Já a etnia é um povo culturalmente definido com uma língua e cultura própria. Então, tem essa diferença. E ele trouxe um dado importante. Ó. De acordo com alguns missiólogos, há no mundo 24 mil etnias. Quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Será que isso não nos comove? Realmente, irmãos, há milhões de pessoas que ainda não ouviram o evangelho. E a gente precisa se esforçar para pregar o evangelho não onde Cristo já foi anunciado. Não sei por que o comentarista colocou isso aqui. Não sei, sabe? Mas deixa eu fazer um comentário que eu entendi aqui agora, assim, rápido. Ele fala dessa questão de vários lugares que ainda não receberam o evangelho. De várias etnias, das mais de 24 mil, segundo esse último dado estatístico, e mais da metade ainda não recebeu a palavra do Senhor, o evangelho. E aí no finalzinho ele coloca: a gente tem que se esforçar desse modo para pregar o evangelho não onde Cristo já foi anunciado. E aí eu vou chamar a sua atenção, a minha atenção, para o seguinte: quantas e quantas vezes nós vemos aí homens que são pastores ou se intitulam pastores, missionários, presbíteros, sei lá, líder de igreja, bispo ou apóstolo, seja qual for o nome do camarada lá, o título que ele tenha. Se ele não tem a intenção de pregar o evangelho para as pessoas que ainda não receberam o evangelho, esse cara está fora do escopo ali, do chamado que Deus tem para a igreja. Por que a gente está dizendo isso? Porque o que a gente mais vê, irmãos, infelizmente, são igrejas que estão sendo plantadas, ou aquela igreja onde tem uma rua aqui, e tem uma igreja na esquina, e lá no meio da rua tem uma outra igreja, no final da rua tem outra igreja. Nós chegamos ao cúmulo de ter igreja, que tem uma igreja de um lado da rua e tem outra igreja do outro lado da rua. Para pensar nisso, tá? Coloca aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Será que esse camarada, que ele chega num lugar para abrir uma igreja, esse pastor, líder, sei lá o que ele é, ele chega num local para abrir uma igreja, ele chega naquela rua, aí ele olha assim, pô, aqui já tem uma igreja. Ah, tá bom, eu vou abrir a minha igreja ali, na frente dessa daqui. Ah, mas aí ele vai dar desculpa. Não, é porque a igreja é diferente. Meu irmão, bota a cabeça para funcionar e bota aqui nos comentários o que você acha disso. Esse camarada, ele tá querendo pescar, vamos dizer assim, no aquário dos outros. Tá entendendo? Então, é só um adendozinho aqui. A gente tá aqui para aprender. Essa é a minha opinião. Tá querendo pescar no aquário dos outros. Vai abrir em outro lugar, rapaz. Aonde não tem igreja. Vai lá. Agora não, essa disputa, infelizmente, disputa por crente já.
tem que disputar pelas almas que ainda não reconheceram a Cristo como Salvador. Pronto, falei. Se você concorda, coloca aí nos comentários. Se você não concorda, você acha que não tem que ter igreja em tudo quanto é lugar mesmo, bota aí nos comentários também. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas a gente vai aprender aqui. Eu estou aprendendo. Por quê? É complicado isso, né? Vamos lá. A eficácia e os objetivos da grande comissão. Vamos falar sobre a coisa eficaz aqui. Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Está lá em Lucas 24:49 e Atos 1:8, que é quando e recebereis poder, descer sobre vós o Espírito. Pois é, ele que convence a pessoa do pecado. João 16:8 fala que é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. E regenera o pecador. Diz assim, nesse sentido, a igreja estará pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão. Então ele enumerou aqui alguns objetivos dessa grande comissão que nós, eu e você, estamos inseridos. Proclamar o evangelho em palavras e ações a toda a criatura, ou seja, sem distinção. Discipular os novos convertidos, ou seja, cuidar daqueles que aceitam a Cristo. Não é? O camarada entrou, ele vem para a igreja e fica lá de lado, ninguém cuida, ninguém orienta, não tem uma... Eu já não tenho visto mais escola dominical que tenha aquela aula de discipulado. Tá meio difícil isso aí. Então, o outro ponto que ele coloca aqui, integrá-los espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo. Importante esses tópicos, que diz assim, proclamar o evangelho por palavras e ações, cuidar dos novos crentes, ou seja, ensinar aqueles que estão caminhando, que são novos na fé. Esse é o trabalho de discipulado. E ainda integrar essas pessoas à comunhão da igreja como um todo. Para quê? Para que ele se fortaleça espiritualmente, se fortaleça na fé. Mas, infelizmente, nós temos visto alguns casos de igrejas que, se você de repente conhece alguma coisa desse tipo, não coloca nos comentários não, tá? Que o camarada tá na igreja, ele é novo, ele tá caminhando, daqui a pouco ele começa a dar uma rateada e tal, o camarada já quer, o líder da igreja já quer logo expulsar ele, não sai daqui, já quer logo tirar ele, tá entendendo? Dá a impressão de que na igreja só tem gente, como fala, gente certinha que não comete nenhum deslize, sabe? Que só tem gente forte, mas não é isso que está na minha Bíblia, não. Paulo chamou atenção para o seguinte: vocês que são fortes, vocês têm que ter paciência e suportar as fraquezas dos fracos. Eita! Então, ajudar a animar. Não é concordar com o pecado do camarada, não. Mas é você orientar. Vem cá, senta aqui, vamos conversar. É isso, olha aqui, tal, sabe? É diferente. Você orientar, você de vez em quando dá um puxão de orelha, mas com amor, e não é pegar e já é melhor sair. Não, eu já ouvi, irmãos, coisas desse tipo. Para estar aqui na igreja, fraco, não sei o que, essa coisa toda, é melhor estar no mundo. Ué, onde já se viu isso? Uma pessoa falar isso na igreja, tá expulsando aí aquele camaradazinho lá que tá se achando fraquinho, sabe? Que vive se comparando com os outros, ele se acha fraco, aí ele bota na cabeça dele e o cão, ele tá aí, né? Para poder influenciar as pessoas, ele joga aquela sementinha na mente da pessoa. Você é fraco mesmo, é melhor você estar no mundo, vai para o mundo. Não demora, o cara tá no mundo. Sabe? Então, são declarações que, na verdade, elas não vão, como eu diria, elas não vão contribuir em nada. O camarada tá lá fraco na igreja, capengando, tropeça e tal. A gente precisa, aqui tá falando sobre o discipulado. E nós vamos ver mais coisas ainda a respeito dessa questão aqui. Porém, para a gente terminar aqui, diz aqui, olha que comentário legal. Fomos enviados
ou somos enviados principalmente para compartilhar com o mundo os grandes benefícios do cristianismo. E nossa mensagem está contida em um livro, a Bíblia. Felizmente, suportamos o desdém do mundo, por sermos pessoas de um livro só, os mensageiros de uma mensagem antiga, mas o desafio do cristão é ser um missionário, um enviado, comissionado pelo Espírito Santo através da igreja. Para a gente terminar aqui essa primeira parte da lição. Olha que bacana esse comentário, né? Somos o povo, né, que temos como é que fala? Mensageiros de uma mensagem antiga. É uma mensagem, ela pode até ser antiga, mas ela é muito atual, que vai de encontro à necessidade do homem atual hoje. É a Bíblia Sagrada. Todo evangelista, todo missionário, todo crente que quer falar da parte de Deus, do Evangelho, ele precisa falar da Bíblia, porque é a Bíblia que tem poder. Nós vamos vencer através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente, meu irmão. E lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.